E eu convido você então, por favor, a abrir comigo em 1 Samuel capítulo de número 11. 1 Samuel capítulo de número 11. A versão que nós usamos aqui na Vila da Graça é a versão NVI, tá bom? NVI. Aí eu peço para que você, se você não tiver a NVI, eu peço para que você compre essa versão, nova versão internacional. Nós sempre vamos estar expondo aqui, pregando dentro dessa versão, a NVI, tá bom? 1 Samuel capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. E naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que vai acontecer, isso que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes e de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos e entraram no acampamento amonita na alta madrugada e mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. E ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai, uma vez mais nós queremos orar neste momento, que é o momento mais especial dessa noite, onde o Senhor vai falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, onde o Senhor vai falar aos nossos corações por meio da Tua verdade. Por favor, eu peço para que o Senhor venha iluminar Cristo, iluminar, ó Deus, a Bíblia, aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu oro também e peço, rogo a Ti, para que o Senhor
não venha permitir que eu venha passar alguma impressão errada acerca do teu evangelho, acerca, ó Deus, da tua verdade, mas que eu venha tão somente pregá-la, Senhor, aos corações que estão aqui, para a glória do teu nome. Faz isso, para a glória do teu nome, para a nossa alegria, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos, dizendo amém. Saul foi ungido rei de Israel. O jovem Saul, filho de Quis, que saiu para procurar as jumentas do seu pai, voltou para casa ungido como rei pelo profeta Samuel. Em sua unção, meus irmãos, Samuel garantiu que Saul presenciaria alguns sinais que testificariam que foi o Senhor que o chamou. Como nós vimos, cada um desses sinais comunicava o que Deus poderia fazer com Saul. Talvez o maior desses sinais foi o fato de que Saul profetizou tomado ali pelo Espírito. Alguns dias se passaram, parte do povo estava reunido em Mispá, e o Senhor então revelou Saul como escolhido dele, como rei para a nação de Israel. Samuel tirou as sortes, e a sorte caiu então para a tribo de Benjamim. Dentro da tribo de Benjamim para o clã de Matri. No clã de Matri, então, caiu para a família de Quis. E na família de Quis, para o filho de Quis, Saul. E assim Deus então revelou Saul como o rei de Israel. Contudo, o jovem Saul, sabendo que Deus o chamou para inaugurar a monarquia em Israel, se escondeu em bagagens, se escondeu ali no meio de malas. E o autor aqui, até irônico, nos traz alguns contrastes, lembrando que Saul era esse homem alto, esse homem bonito, mas que no fundo ele parecia uma criança se escondendo naquele momento tão solene. Meus irmãos, Saul até tentou ali se esconder, mas foi o Senhor que o apontou, foi o Senhor que disse onde ele estava escondido. Ele foi revelado então como rei para toda a nação. Obviamente, meus irmãos, que não era Saul que o Senhor desejava como rei para o seu povo. Contudo, o Senhor deu Saul ao povo que pediu um rei como as outras nações. De tanto insistir e negar o cuidado da teocracia, do governo do Senhor, Deus então permite que o povo tenha um rei como as outras nações, um rei com sérios problemas, principalmente um rei desobediente. O povo desejou um rei como as outras nações, e o Senhor assim então revelou Saul como este rei. E como nós vimos, ainda que o povo tenha ovacionado Saul, a reunião solene aqui em Mispá revelou que Israel teria sérios problemas no reinado de Saul. Pois bem, meus irmãos, um dos motivos que Israel desejava um rei como as outras nações foi para que o povo pudesse se organizar então ali. Se organizar militarmente, principalmente na defesa contra as outras nações. E foi isso que eles pediram lá no capítulo 8, no verso 19 e 20. Nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Queremos um rei que vai nos governar e sair à nossa frente para combater as nossas batalhas. Ou seja, o povo estava pedindo este rei, que principalmente iria organizar ali um exército, iria então à frente liderar Israel na defesa do povo contra
as nações vizinhas. E Saul então foi ungido para isso. E como nós veremos, nessa noite chegou então o tempo de Saul mostrar para que veio. Chegou o momento aqui que Saul vai brilhar. E aí aqui, meus irmãos, eu quero tirar pelo menos 3 grandes verdades do texto. A primeira verdade está entre o verso 1 e o verso 3. Veja aqui que nós temos Naás, o rei amonita, ameaçando o povo de Israel. Em primeiro lugar, nós temos uma ameaça. Em primeiro lugar, nós temos a ameaça de Naás. E o capítulo 11, então, inicia dizendo: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Depois da sua revelação como rei para todo o povo, Saul voltou para casa, voltou para a sua cidade de Gibeá e simplesmente retomou a sua vida normal. Imagine isso comigo. Foi ungido rei, foi ovacionado como rei lá em Mispá, o povo dizendo: viva o rei, viva o rei. Ele não vai para o palácio, ele volta para a sua casa em Gibeá, para seguir uma vida normal. Todavia, estavam surgindo problemas e tensões nas terras de Israel, principalmente, agora tensões a leste do Rio Jordão. Os amonitas estavam se levantando contra Israel. É interessante, meus irmãos, porque os filisteus, que viviam ali ao longo das costas do Mediterrâneo a oeste, eram sem dúvida o maior inimigo de Israel. Era o maior inimigo para a defesa, para a segurança de Israel, como nos mostram ali o capítulo 4 ao capítulo 7. Havia, porém, outras ameaças, como nós podemos ver aqui a ameaça dos amonitas, a leste do Rio Jordão. Onde hoje fica mais ou menos ali a Jordânia. Se você pegar o mapa, você vai ver a Transjordânia. Inclusive, ali tem aquela cidade muito linda, né? Chamada Petra, que é uma coisa maravilhosa, de um castelo esculpido nas rochas, assim, que é muito antigo. Os amonitas estavam ameaçando o povo de Israel naquela região. E quem eram os amonitas? Os amonitas eram descendentes de Ló. Eram descendentes de Ló por meio do relacionamento de Ló com uma de suas filhas. É isso que vai nos dizer Gênesis capítulo 19, verso 38. Ou seja, são descendentes de um incesto. Quando os israelitas se aproximaram da terra prometida, da terra de Canaã, o Senhor não permitiu que eles invadissem e nem conquistassem Amon. Deus então esperava que Israel viesse respeitar os limites territoriais de Amon. Você pode ver isso lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 19. E durante então o período dos juízes, porém, houve ocasiões em que os amonitas estavam guerreando contra Israel. Eles fizeram uma aliança ali a Eglon, rei de Moabe, e posteriormente atravessaram o Jordão e começaram então a ameaçar a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Efraim. É isso que vai nos dizer Juízes capítulo de número 10. Ou seja, essa nação começou a ameaçar as tribos ao leste do Jordão. E agora no tempo de Saul, os amonitas voltam a causar ali problemas, quando o seu rei Naás começa a cercar Jabes de Gileade
e fazer essa ameaça. E veja que ele deseja humilhar Israel. Ele deseja subjugar essa cidade para humilhar todo Israel. Eles marcham e cercam a cidade de Jabes de Gileade. Os moradores ali, temendo então por suas vidas, pedem uma espécie de um acordo. Quem sabe Naás possa então recuar na sua ameaça, voltar atrás com a sua ameaça. Mas isso não acontece. Naás, o rei dos amonitas, responde: eu só farei um tratado com vocês, sob a condição que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, para que eu humilhe todo o Israel. Perceba aqui, meus irmãos, que Naás não deseja exterminar toda a cidade. Ele não quer fazer isso. Antes, ele deseja deixá-los inoperantes aqui para a guerra, inoperantes para um levante, inoperantes para uma rebelião. Naás não quer matar esses homens, não quer matar os moradores dessa cidade. Ele quer escravizá-los e deixá-los em desvantagem para uma rebelião. E nós sabemos as razões disso. Obviamente que se Naás deixa ali uma cidade, viva, escravizada, essa cidade pode trabalhar e pagar altos impostos ali para Naás, para os amonitas. Portanto, eles estariam subjugados e completamente em desvantagem militar para fazer um levante. Arqueiros e espadachins ficariam em desvantagem em combates. E todos então seriam humilhados e marcados como prisioneiros de guerra, completamente derrotados. Sem precisar matar um só israelita, Naás poderia então subjugar a cidade, tomar as suas riquezas e escravizar o povo. E o texto é muito claro aqui. O propósito de vazar o olho direito, que coisa terrível, Que coisa terrível, talvez ali com uma espada ou com o próprio dedo, vazar o olho direito tinha um propósito muito específico: trazer humilhação a todo Israel. E essa condição aqui de uma comunidade mutilada seria um símbolo daquilo que Naás poderia então fazer com Israel no futuro. Haja vista que Israel não tem um exército organizado, ou seja, na perspectiva humana, Israel estava completamente vulnerável. Na perspectiva humana, eles estavam completamente vulneráveis aqui ao exército de Naás. E aí, crianças, eu me dirijo a vocês agora, dizendo o seguinte: Israel, o povo de Deus, nesse momento, ele não tinha um exército. Você deve saber o que é um exército, Você sabe o que é um exército? Os soldados. O exército não tinha exército, não tinha soldado, não tinha nada. Eles estavam fracos, e eles estavam então sendo ameaçados por um homem que queria invadir o povo de Deus, invadir ali Israel. E pior, esse chefão aqui maldoso do outro exército queria invadir Israel e queria com o seu dedo furar o olho direito dos moradores da cidade. Já pensou? Que dor! E eu quero que vocês desenhem para mim um exército de homens maus, tentando ali então invadir o território de Israel. Você pode até fazer uma espécie de um mapa. E aí eu quero pedir aos pais e mães que estão ao lado para auxiliar as crianças, talvez fazer um mapinha e colocar de um lado Israel e do outro lado
os amonitas, tá? E você tenta colocar ali um general de guerra que é o Naás, um homem mau, tentando invadir Israel para furar o olho. Irmãos, é difícil, né? Pregar para criança. É a parte mais difícil do meu sermão, é fazer isso aqui. Mas vocês entenderam, né, crianças? A Bíblia é isso aí mesmo. Tem essas guerras assim, nem tudo são flores, tá bom? Então desenhe aí, por favor. Meus irmãos, então temendo por ter os seus olhos vazados e ver todos os seus moradores escravizados, os anciãos fizeram um pedido inteligente, veja. No verso 3, as autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós então vamos nos render. Olha só. Eles foram espertos aqui, irmãos, ao pedir 7 dias. 7 dias para ver se alguém poderia vir ajudá-los. E com toda certeza, Naás concedeu essa concessão aqui, esse pedido, porque não acreditava realmente que alguém poderia vir socorrer Jabes de Gileade. E a pergunta é, por que Naás acreditava que ninguém viria socorrer Jabes de Gileade? No passado, meus irmãos, lá no tempo dos juízes, o povo de Jabes de Gileade, essa mesma cidade aqui, essa cidade havia se recusado a ajudar os seus compatriotas israelitas. Houve ali uma espécie de guerra civil entre as tribos de Israel. Todas as tribos se levantaram para guerrear contra a tribo de Benjamim. E a cidade de Jabes de Gileade foi convocada, mas não atendeu o pedido. Simplesmente eles se acovardaram, não foram, não ajudaram. E anos mais tarde, veja, que o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Agora são os moradores de Jabes de Gileade que precisam de ajuda. Lá atrás eles se recusaram a defender os seus compatriotas, mas agora são eles que precisam de ajuda. E é muito provável então que Naás, o rei dos amonitas, tenha conhecimento desse passado covarde de Jabes de Gileade, de modo que ele acredita que ninguém virá para ajudá-los. A ameaça foi feita. Uma cidade toda está cercada, e uma cidade toda pode ser escravizada e ter os olhos dos seus cidadãos vazados. E aí aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. Primeira aplicação para todos nós. Não negocie o seu olho direito. Não negocie. Não negocie o seu olho direito. Perceba comigo que Naás desejava que aqueles homens ali desesperados abrissem mão de parte da sua visão para que pudessem então continuar sobrevivendo. Aparentemente não havia outra opção. A ameaça de Naás consistia em: ou mantinham a vida e perdiam parte da visão, ou mantinham toda a visão e todos perderiam a vida. E como isso se aplica a nós, meus irmãos? Este mundo tenebroso, esse sistema mundano que nos cerca, nos dá a seguinte escolha, as seguintes propostas. Se você quiser sobreviver neste mundo perigoso, você vai precisar abrir mão de certas coisas. A proposta do mundo é: o mundo é dos espertos. Os bonzinhos sempre se dão mal. E é por isso então, que nós temos a proposta e propostas do mundo para que possamos abrir mão de certas coisas se quisermos sobreviver na ordem deste mundo. Como nós podemos ver isso? Por exemplo, quando o seu chefe lhe diz o seguinte: olha, finja que você não viu isso. Se faça de bobo e simplesmente ignore esses números aqui.
Ou mesmo quando um professor universitário lhe diz o seguinte: olha, você pode acreditar no cristianismo, mas não seja radical, não seja assim tão intenso, não há necessidade de você ter essa radicalidade do evangelho. Ou quem sabe um parente que lhe diz: você pode ser crente, só não seja um fanático, só não seja uma fanática. O que está por trás disso, meus irmãos? Uma tentativa de furar os nossos olhos, de furar o nosso olho direito. Sem perceber, nós estamos ouvindo propostas para negociar a nossa obediência. O inimigo da nossa alma tenta de todas as formas que venhamos ter então uma visão incompleta, deficiente daquilo que Deus exige na obediência. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos Satanás peneirar o nosso coração dizendo: sua empresa vai falir, se você for honesto, assim a sua empresa vai falir. Se você for honesto, se você for correto e justo, seus negócios não vão prosperar. A sua igreja vai ficar para trás nessa escala de crescimento. O seu casamento vai esfriar, os seus sonhos serão frustrados. A galera vai então lhe achar estranho, os sábios vão te chamar de loucos, os seus familiares vão te perseguir. Será que não é melhor se adaptar em certas coisas e evitar conflitos? Veja, nós lidamos com isso todos os dias da nossa vida. E sem perceber, nós caímos nas armadilhas do nosso inimigo, nas ameaças do nosso inimigo. E por vezes nós deixamos que o nosso inimigo venha vazar um dos nossos olhos. Por vezes nós negociamos valores, negociamos a nossa caminhada, as nossas convicções, por uma ilusão embrulhada ali em prazer, em sucesso, em dinheiro, em vaidades. Nós estamos desistindo muito fácil do nosso olho direito. Estamos pensando e tentando assimilar a mentira que dá para viver, dá para sobreviver sem o olho direito. Dá para sobreviver sendo meio crente. Dá para sobreviver negociando ali certos valores. E o Evangelho de Cristo Jesus nos diz nessa noite: não negocie o seu olho direito. Não deixe que vazem o seu olho direito. Qual é a esperança para todos nós? Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Clamemos hoje por Cristo Jesus, para que Ele, meus irmãos, nos encha com o seu Espírito, a fim de que venhamos a menosprezar, a dispensar essas propostas de negociar parte da nossa visão. E aí aqui eu me dirijo novamente às crianças. Crianças, sabe quando o seu coração quer desobedecer o seu papai e a sua mamãe? Sabe quando algo lhe empurra, algo que lhe empurra a fazer exatamente o que Jesus diz para você não fazer? É nesse momento que você deve recorrer a Cristo Jesus. E o pecado do nosso coração, crianças, é como este exército inimigo aqui. O pecado do nosso coração tenta nos derrotar, mas Cristo Jesus é mais forte do que o exército de pecado do nosso coração. Precisamos estar seguros em Jesus, crianças. Precisamos estar fortes em Jesus, a fim de derrotar esse exército, que parece um inimigo do nosso coração. E aí eu queria que você eu queria que você desenhasse você. Eu queria que você se desenhasse aí.
mas eu queria que você se desenhasse bem forte, com os braços fortes, assim, que nem um super-herói. E se você sabe escrever, eu queria que você escrevesse assim do lado: eu sou forte e vitorioso, porque Jesus está comigo. Eu sou forte e vitorioso, porque Jesus está comigo. Se na primeira verdade nós temos a ameaça de Naás, na segunda verdade nós temos o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. Eis a grande verdade do texto, a segunda grande verdade, entre o verso 4 e o verso 11. O livramento do nosso Deus. O livramento do Senhor. O pedido foi concedido e os moradores então de Jabes de Gileade precisam se apressar. Diz o texto, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. E naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. É estranho aqui ler, né, que os mensageiros não foram diretamente a Saul. Eles não foram diretamente a Saul. Isso nos leva a pensar que muito provavelmente Saul tivesse aqui talvez nenhum prestígio. Não tivesse nenhum prestígio neste momento. Ele estava no campo. O texto nos diz que os mensageiros vão até Gibeá e relata então a ameaça ao povo, e todos começam a chorar em alta voz. Um lamento, um luto, uma tristeza coletiva começou a se espalhar pela cidade. E a pergunta é: onde está o rei? Ele está no palácio? Ele está organizando o futuro da nação, ou mesmo preparando o seu exército? Não! Saul estava trabalhando no campo como se nada tivesse acontecendo. Quero falar aqui aos pais, os pais que estão lá atrás. Nós temos ali embaixo uma sala. Se porventura o seu filho estiver talvez um pouco agitado, você pode descer. Essa transmissão está acontecendo lá normalmente, tá bom? Saul estava trabalhando no campo, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse sido ungido rei. E é no campo então que Saul começa a ouvir o lamento dos seus irmãos israelitas. E ele pergunta: por que vocês estão chorando? O que aconteceu? Os mensageiros então relatam aqui. Diz o texto, meus irmãos, que ao ouvir sobre a ameaça dos amonitas, Saul foi tomado pelo Espírito Santo e ficou muito furioso. Os irmãos estão me entendendo bem aqui? Saul foi tomado pelo Espírito Santo e ficou muito furioso. Ele foi inflamado por uma ira justa, produzida pelo Espírito. O Espírito Santo tomou Saul e o encheu com uma atitude de ira justa contra a maldade de Naás. O Espírito Santo tomou novamente, mas agora com uma firme determinação de sair em defesa do povo de Deus. E o verbo aqui no hebraico é o mesmo para descrever como o Espírito havia se apossado de Sansão, lhe fortalecendo ali para confrontar os seus inimigos, em Juízes capítulo 14. É o mesmo verbo. Ou seja, Saul foi tomado pelo Espírito e ficou extremamente irado, com sede de justiça. Será que ele ficou realmente irado, meus irmãos? Veja o que o texto diz. Apanhou 2 bois, cortou os pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel
proclamando: isso é o que vai acontecer aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Veja, a mensagem é clara: todos os homens estão convocados para a guerra, todos. Nenhum homem pode ficar de fora dessa batalha. E assim se fez. Em Bezeque, Saul reuniu 330 homens para lutar contra Naás. Veja, ele que outrora só entendia de trabalhos rurais, agora estava planejando um ataque certeiro aos amonitas, dividindo o exército em 3 grupos para atacar na alta madrugada. E foi assim que Saul, na força do Senhor, tomado pelo Espírito, derrotou Naás e o seu exército. Na alta madrugada, Saul invadiu o território amonita e derrotou os amonitas. Os moradores de Jabes de Gileade não serão mais escravos. A nação não terá os seus olhos vazados, porque o Senhor interveio e capacitou esse jovem Saul na arte da guerra. Foi o Senhor Deus que empoderou Saul, tomando ali com seu espírito. Foi o Senhor que tirou Saul do campo e o colocou em seu peito uma ira santa, um senso de justiça, uma inconformidade e um patriotismo para com a nação de Israel. Foi o Senhor que convocou e chamou os homens da nação, de modo que todos eles se reuniram como um só homem. Quem fez isso foi o Senhor. Saul estava no seu melhor momento aqui, de fato, mas foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que o capacitou. E aí eu concordo com Richard Phillips, quando comenta dizendo: o mais importante a ser observado é o papel vital desempenhado pelo Espírito de Deus em preparar essa liderança espiritual e estimular o povo à obediência piedosa. A salvação, vai dizer Richard Phillips, não veio porque Israel tinha um rei, mas porque o rei tinha o Espírito de Yahvé, o verdadeiro rei. Não é a instituição do reinado, mas o poder do Espírito que trouxe a libertação. As vitórias do povo de Deus sempre foram conquistadas na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo, segundo as Escrituras, que torna a palavra de Deus poderosa para a salvação. É o que vai nos dizer Ezequiel capítulo 36, do verso 26 ao verso 27. É o Espírito Santo que capacita o crente para crescer em santidade e graça. Gálatas capítulo 5, verso 16. Onde nós temos o fruto do Espírito. Quem nos permite, quem nos dá força para crescer em graça e em crescimento espiritual? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz os frutos de justiça, de paz e alegria. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 17. Sempre é por meio do Espírito, sempre é por meio do Espírito, sempre é por meio do Espírito do Senhor, o nosso Deus. E ele registrou isso nas palavras do profeta Zacarias, que ele faz isso de uma forma monergística, ou seja, ele faz sozinho. O profeta vai dizer, Zacarias capítulo 4, verso 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sempre é pelo Espírito do Senhor. É Ele que faz tudo sozinho. Como bem disse Martin Lloyd Jones, sempre começa em graça e sempre termina em graça. É o Senhor que conduz o seu povo, com a força do seu Espírito. Sempre que o povo de Deus recorre a estratégias, a planos mundanos,
esses planos falham, esses planos caem e o povo é derrotado. Todavia, quando o povo recorre ao Senhor, na força e nas estratégias do Senhor, o seu Espírito capacita o seu povo. E o seu povo então é fortalecido em poder e em graça, de modo que o povo de Deus é mais do que vencedor. E aí aqui eu quero trazer mais uma aplicação para todos nós. É o Senhor que nos dá vitória. É o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor e tão somente o Senhor. Não é assim com as nossas vidas, meus irmãos? Eu me identifico com Saul. E você deve se identificar com Saul também. Porque nós somos falhos. Nós somos medrosos, nós somos incapazes. Contudo, apesar das nossas falhas, Deus nos fortalece para as batalhas da vida. Deus me fortalece, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou medroso, eu sou impotente, mas Deus, apesar dos meus medos, apesar da minha incapacidade, apesar da minha impotência, Deus me capacita para as minhas batalhas. Inclusive uma batalha está acontecendo agora. Agora estou pregando aqui como um incapaz, mas eu creio no Espírito. Eu creio no Espírito. Eu estou numa batalha agora. Eu tenho em minhas mãos um rifle chamado pregação do Evangelho. E eu quero mirar no seu coração, e eu quero que você venha ser atingido, para que você venha crer no Evangelho. Quem faz isso? O Espírito. Eu estou pregando agora não com as minhas forças, mas na força do Espírito Santo. Porque eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou impotente. E o mesmo é com você. Você também é falho, você também é medroso, você também é incapaz, como o rei Saul. E a pergunta é, por que você ainda tem vitórias espirituais? Por que você tem pecado menos hoje do que o ano passado? Por que você tem crescido na graça e no conhecimento do Evangelho? Por que você, juntamente com outros irmãos, tem congregado numa igreja bíblica saudável? Não é porque você é bom, mas porque Deus é bom para com você. Não é porque você é capaz, mas porque Deus é capaz. Que Deus tem lhe usado e capacitado com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que todos nós somos um bando de pernas de pau. Todos nós. O nosso time é ruim. Somos um bando de pernas de pau, mas o nosso time não desce. Não é rebaixado para a Série B. Porque nosso técnico é bom. É Ele que nos dá os planos, é Ele que nos dá as estratégias. E nos orienta na sua palavra. E mediante a obediência e a graça, nós temos vitória, nós temos a vitória. Então veja, nós temos a ameaça de Naás. Em segundo lugar, nós temos o livramento do Senhor. E em último lugar, nós temos a coroação de Saul. Nós temos a ameaça, o livramento, e agora nós temos a coroação de Saul, a partir do verso 12. E esses últimos versos aqui, então, falam sobre este momento mais brilhante aqui da monarquia de Saul. Saul começou bem, mas terminou mal. E aqui é o momento mais alto do ministério dele aqui, é o momento que ele começa, só. Ele que já havia sido ungido na casa de Samuel, reconhecido e coroado como rei, agora é reconhecido publicamente mais uma vez, diz o texto. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos esses homens, e nós o mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, e reafirmaremos ali o reino.
Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito. Aleluia! No final desse livramento, o que nós temos? Um culto. Um culto. A vitória aqui de Saul em Jabes de Gileade estabeleceu, de fato, o seu reinado agora sobre as tribos de Israel. Havia um burburinho ali, né? Alguns talvez não queriam Saul, uma minoria, obviamente. E aí, alguns ali ouviram esse burburinho, que alguns estavam rejeitando a monarquia de Saul. E agora com essa vitória, né? Poderosa, com essa vitória maravilhosa aí, alguns disseram, não, mas quem é que está aí se opondo a Saul? Não, traga os aqui que a gente vai matar todo mundo. Vamos matar toda a oposição. Tem o governo, tem a oposição. Vamos matar toda a oposição. Samuel diz, não, pera. Hoje é dia de alegria. Nada de conflitos. Nós estamos alegres porque o Senhor nos trouxe libertação. Nada de conflitos. Hoje é dia de alegria e reafirmação do reino. Reafirmação do reino. Veja, o que seria isso? O que significa essa reafirmação do reino? Significa uma reunião onde vai ser feita aqui, meus irmãos, uma renovação no sentido que não vai mais haver uma oposição. Houve oposição lá no final do capítulo 10. Lá no final do capítulo 10. Alguns filhos de Belial estavam se opondo ali. E muito provavelmente isso foi então espalhado ali no povo e começou talvez algumas pessoas se opondo à monarquia de Israel. E Samuel então deseja que o povo venha renovar a sua fidelidade ao reinado soberano de Deus sob o rei Saul. Onde? Em Gilgal. Em Gilgal o povo proclamou Saul como rei e reafirmou o reino de Israel. E é interessante, meus irmãos, porque foi lá em Gilgal que Josué havia então levado Israel para atravessar o rio Jordão. Foi em Gilgal que Josué levantou aqui esse memorial, né, de pedras para lembrar a fidelidade de Deus, renovando a aliança de Deus com o povo. Assim que eles chegaram na terra e atravessaram o rio Jordão, foi feito ali então um memorial, um altar de pedras, que era uma renovação da aliança do Senhor Deus. Então, a teologia aqui é mais ou menos o seguinte: Samuel deseja lembrar, lá em Gilgal, nessa mesma cidade, desse memorial, que o Senhor estava renovando a sua aliança com o povo. Lembrando ao povo que a vitória e a bênção só vêm porque Deus é fiel à sua aliança. Amém? Deus é fiel. O Senhor Deus é fiel, meus irmãos, sempre. Louvado seja o Senhor. Todos nós aqui travamos as nossas batalhas, não é mesmo? Nós seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, ainda que, humanamente falando, nós venhamos a fracassar. Precisamos estar seguros em Cristo Jesus, o nosso Rei soberano que luta em nosso favor, luta em nosso lugar, vai à frente das nossas batalhas. De modo que, quando cairmos ao chão, se porventura formos atingidos, né? Caindo ao chão, Cristo Jesus é aquele general que entra na batalha e nos pega em seus braços poderosos, nos seus braços graciosos. Esse é Cristo Jesus. Eu quero trazer uma última aplicação para nós.
Essa aplicação é um pouco mais teológica. Quero falar um pouco sobre o entendimento que o cristão deve ter com a guerra. E aí uma aplicação um pouco mais teológica aqui. E a pergunta é: qual é a atitude do cristão para com a guerra? É certo tirar a vida de outra pessoa sob o mandamento ou sob a ordem de um governo? Há alguma base bíblica para a prática da guerra? Essas são perguntas que nós temos que responder biblicamente, não é verdade? Graças a Deus, a nação brasileira é uma nação gente boa. A gente não é paz e amor, né? É paz e amor. Não estamos em guerra com ninguém, graças a Deus. Mas se porventura entrarmos em guerra, e há uma chance considerável disso acontecer nos próximos anos, a pergunta é: como nós, cristãos, devemos avaliar o relacionamento do cristão com a guerra? Irmãos, basicamente, há 3 pontos de vista adotados aqui pelos cristãos sobre essa questão ética, se a pessoa deve se envolver com a guerra ou não, se o cristão deve se envolver com a guerra ou não. Primeiramente, você tem a visão que é chamada ativismo, o ativismo. O ativismo sustenta que o cristão ele deve ir para todas as guerras em obediência ao governo, porque o governo foi ordenado pelo Senhor, o governo foi levantado pelo Senhor, é uma autoridade, então se o governo chamar, convocar, você deve responder, e você deve se alistar, e você deve ir para o campo de batalha, independente se a guerra é justa ou não. Ou seja, o ativismo, ele propaga, a visão ativista, ele defende que todo cristão deve participar das guerras, em resposta à convocação da ordem da autoridade civil. Em segundo lugar, você tem o que nós chamamos de pacifismo, a visão do pacifismo cristão, que argumenta que os cristãos não devem participar de guerra alguma ao ponto de tirar a vida de outros, visto que Deus ordenou aos homens nunca tirar a vida de outra pessoa. Então, você tem 2 polos aqui. Você tem o ativismo, que eu preciso responder, ir para a guerra, qualquer guerra. Se o governo me chamar, se a autoridade me chamar, eu preciso ir. E de outro lado, você tem o pacifismo, onde eu não devo me envolver com nenhuma guerra. E finalmente, você tem o seletivismo cristão, que argumenta que os cristãos devem participar de algumas guerras, não de todas, de algumas guerras, visto que fazer de outra forma é recusar a fazer um bem maior que Deus ordenou. E é nesse ponto, então, meus irmãos, que nos parece ser a alternativa mais satisfatória aqui para o cristão. E eu vou tentar explicar o porquê. Eu creio que nós não podemos nos contentar, por um lado, com um patriotismo cego do ativismo, por exemplo, que vai dizer, minha pátria, certa ou errada, minha pátria, estou dentro, me chamou, estou dentro, vou para a guerra. E por outro lado, nós não devemos nos contentar com uma atitude ingênua, passiva, que permitiria que um tirano, um genocida tentasse nos invadir, nos ameaçando, sem querer, talvez erguer um fuzil em resistência. Por isso eu creio que tanto o pacifismo como o ativismo são fugas morais para um problema sério que precisa ser resolvido. Sustentar ou o pacifismo completo ou o ativismo total é uma saída moral muito fácil de uma questão ética muito difícil. Em outras palavras, é muito fácil alguém deixar a sua pátria e decidir, deixar que a sua pátria venha decidir que guerra é justa ou não. Você coloca na conta do Estado.
essa questão moral. E é muito fácil também dizer que nós não devemos nos envolver com qualquer guerra. Ambas as alternativas são simplesmente fugas morais. Pois veja bem o que dizer do texto dessa noite, onde uma cidade seria invadida, escravizada, cujos olhos dos seus cidadãos seriam vazados. Será que Israel não teria suas mãos sujas de sangue se deixasse os seus irmãos sem ajuda alguma? Obviamente que sim, meus irmãos. Como nós vimos, o Espírito Santo tomou Saul e o capacitou para a arte da guerra. E é por isso que o Senhor Deus nos chama a pensar biblicamente a respeito das guerras e como nós devemos nos portar perante essas guerras. É muito fácil cruzar os braços e não pensar sobre as guerras. É fácil achar soluções, superficiais, como declarar qualquer guerra justa. É fácil também cruzar o braço e não se envolver com qualquer coisa, com qualquer batalha, até mesmo batalhas de defesa. E é por isso que eu creio que o melhor caminho seja o caminho do seletivismo cristão, que argumenta que nós devemos participar de algumas guerras, guerras justas, visto que fazer de outra forma, recusar fazer um bem maior. E aí, obviamente, que o seletivismo, como bem já traduz o nome, é uma alternativa que nos leva a ponderar, a escolher, a selecionar quais guerras nós devemos nos envolver. E a pergunta é, por que nós não devemos nos envolver com todas as guerras? Segundo as Escrituras, nós não devemos seguir toda a orientação das autoridades civis só porque são autoridades. Por exemplo, você vai ter alguns casos na Bíblia, por exemplo, os 3 jovens lá em Daniel capítulo 3, que desobedeceram a autoridade civil, cuja ordem é dobrar e se ajoelhar perante um ídolo. Daniel capítulo 3, eles desobedeceram. Você vai ter Daniel, que violou a lei aqui que proibia orar ao Senhor Deus, quebrou o mandamento civil, quebrou a ordem civil. Você vai ter os apóstolos, em Atos capítulo 4, capítulo 5, desobedecendo a autoridade civil. A lei era, não pregue o evangelho, os apóstolos estavam pregando o evangelho, desobedecendo a autoridade civil. E aí talvez, o texto mais clássico aqui é daquelas parteiras hebreias lá no Egito, no capítulo 1, onde havia então aquela ordem onde todos os meninos deveriam ser mortos. As parteiras hebreias ali salvaram aquelas crianças. Então veja, o governo pode ser ordenado por Deus, mas o mandamento moralmente injustificável do governo não foi ordenado por Deus. Por isso, nem toda convocação para a guerra, ela é justificável. Portanto, o seletivismo é a melhor opção. Portanto, você não deve responder com um sim para todas as guerras, mas algumas guerras você precisa travar. Você vai ter guerras que você vai precisar entrar. O texto bíblico vai nos falar, irmãos, sobre a pena da morte no Antigo Testamento. Por vezes nós podemos ver Deus delegando autoridade para tirar a vida humana a outros seres humanos. Você vai ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, verso 6.
a pena da morte, ou seja, a autoridade para tirar a vida de outro, também foi uma instituição em Êxodo capítulo 21. Foi reiterado por Moisés na lei. Êxodo capítulo 21, verso 26. E que foi reafirmado por Paulo em Romanos capítulo 13, ou seja, a autoridade da espada do Estado. Há uma citação um pouco negligenciada de Jesus, e eu creio que essa citação aqui venha nos dar um pouco de apoio ao seletivismo. Você encontra lá no texto de Mateus capítulo 26, verso 52, ou melhor, perdão, em Lucas capítulo 23, verso 36, que diz: o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Mas lá no capítulo 18 de João, as espadas foram proibidas por Jesus no propósito de apoiar a pregação do Evangelho, ou mesmo para a defesa contra ser perseguido por causa do Evangelho. Então Jesus nos diz, olha, quem não tem uma espada, lá em Lucas capítulo 23, verso 36, Jesus está dizendo, quem não tem uma espada, venda uma túnica e compra uma espada. E em João capítulo 18, verso 11, Jesus está dizendo, olha, guarda a tua espada, Pedro. E a teologia ali, o ensinamento é que a espada não pode ser um apoio para a propagação do Evangelho e nem mesmo uma defesa contra ser perseguido por causa do Evangelho. E a pergunta é, o que estava por detrás então desse mandamento do Senhor aos seus discípulos? De comprar uma espada. Meus irmãos, se as espadas eram excluídas por Jesus por motivos religiosos, nós podemos assumir que elas eram incluídas por motivos civis, ou seja, as espadas não são armas válidas para travar batalhas espirituais, mas são ferramentas legítimas para a defesa pessoal. E aqui então parece haver a sanção de Jesus ao uso justificável de um instrumento na morte, na defesa contra um agressor injusto. Ou seja, o que estou dizendo é que Jesus ordenou o uso da espada como meio da autodefesa. E aí eu trago aqui o mandamento: amar o próximo como a si mesmo, não é verdade? Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu permito que o outro venha me matar, se eu não faço nada, o outro vem e simplesmente vem me assaltar, e eu posso reagir, eu posso talvez dominar aquela situação, e se eu não fizer nada e deixar com que ele venha me matar, eu amei demais o agressor e amei de menos a mim mesmo, porque eu não me defendi. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Portanto, quando nós lemos textos assim que falam sobre guerra, nós precisamos entender, há guerras justas. E eu creio então na ética cristã, onde os cristãos podem se envolver com essas guerras justas, isto é, com aquelas guerras que visam silenciar o inimigo opressor que ameaça suas vidas, e foi o caso do texto dessa noite. Em outras palavras, a guerra justa para nós, cidadãos de bem, sempre é para a defesa, nunca para o ataque. Precisamos estar realmente envolvidos com a guerra para defender quem está atrás de nós, e nunca para atacar. Há um ponto que nós precisamos, irmãos, falar, e entender isso. Amém? Os irmãos entenderam? Aí, amém. Amém, Dan. Se tu entendeu, então todos nós entendemos. Valeu, Dan. Obrigado. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelas vitórias que o Senhor nos dá. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos traz vitória. É o Senhor que entra em batalha.
e nos capacita, Senhor, para travar batalhas espirituais. É por meio do Teu Espírito que nós podemos ter vitória, Senhor, mediante a Tua graça, mediante a Tua obediência. Louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, nas nossas conquistas, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas batalhas diárias, todos nós, principalmente naquelas batalhas contra o pecado, contra o mundo e contra o inimigo da nossa alma, o diabo, por favor. É assim que nós oramos e pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu poder, o poder do Teu Espírito. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos,